Você já percebeu que existem homens que não precisam dizer nada, e mesmo assim, tudo neles atrai? Eles não correm atrás, não forçam conversa, não tentam ser interessantes. E ainda assim, há algo na presença deles que desperta desejo instantâneo. E o mais curioso é que isso não tem nada a ver com aparência, mas com uma energia silenciosa que vem de dentro. Hoje, eu vou te mostrar os 5 comportamentos que fazem uma mulher sentir essa energia. Não porque você está tentando conquistá-la, mas porque você aprendeu a se dominar. O código invisível da atração. A maioria dos homens cresceu acreditando que a atração é um jogo de aparência, status ou frases ensaiadas. Que para despertar o desejo de uma mulher, é preciso ser o mais engraçado, o mais interessante, o mais seguro da sala. Mas o que quase ninguém te conta é que o verdadeiro desejo não nasce do esforço. Ele nasce da presença emocional, e a presença só aparece quando você não está tentando provar nada. Homens que despertam desejo instantâneo não estão preocupados em impressionar. Eles estão conectados consigo mesmos. Eles dominam suas emoções, seus gestos e seus silêncios. Eles falam menos, observam mais e agem com naturalidade. Enquanto a maioria tenta controlar a percepção do outro, eles controlam a própria energia. E é isso que os torna magnéticos. Porque uma mulher não é atraída por palavras. Ela é atraída por sensações. E quando um homem transmite calma, clareza e segurança emocional, ele se torna instintivamente desejável. Nos próximos minutos, você vai entender os 5 comportamentos silenciosos que despertam esse tipo de desejo. Não o desejo superficial, mas aquele que nasce de uma força interior real. E o melhor, tudo começa quando você para de agir para ser desejado e começa a agir porque se respeita. Comportamento 1. O silêncio que comunica poder. Existe um tipo de homem que não precisa levantar a voz para ser notado. Ele entra em um ambiente e, mesmo em silêncio, as pessoas sentem sua presença. Não é arrogância, é autodomínio emocional. O silêncio para quem é inseguro é desconfortável, mas para quem se conhece, o silêncio é ferramenta de poder, porque o homem que suporta o silêncio suporta a si mesmo, e o homem que suporta a si mesmo transmite segurança. Quando você sente a necessidade de preencher cada pausa, explicar demais, se justificar, contar piadas o tempo todo, é a insegurança tentando comprar aceitação. Mas quando você simplesmente permanece em presença, observando, respirando e deixando o outro vir até você, a energia muda completamente. O verdadeiro magnetismo não vem de fazer algo, mas de não precisar fazer nada. Mulheres percebem isso. Elas sentem quando um homem está confortável na própria pele, e o instinto delas interpreta isso como força, como estabilidade emocional, como um porto seguro. Um homem que domina o silêncio não precisa competir pela atenção. Ele é a atenção. Ele ocupa o espaço com naturalidade, sem tensão, sem medo de ser mal interpretado. Experimente o seguinte exercício mental. Da próxima vez que estiver em um ambiente social, permita-se não falar por alguns segundos a mais do que o normal. Observe as reações. Você vai perceber que o silêncio cria curiosidade, e curiosidade é o primeiro estágio do desejo. O segredo é simples. Quem domina o silêncio não implora energia. Ele a atrai. Comportamento 2. O olhar que transmite intenção. O olhar é uma das formas mais puras de energia emocional. Antes de qualquer palavra, o corpo já diz o que a mente sente. E é no olhar que se revela se um homem é dono de si ou escravo da sua carência. Um olhar ansioso denuncia necessidade. Um olhar disperso mostra a falta de presença. Mas um olhar firme, calmo e centrado comunica algo muito mais poderoso do que desejo. Comunica intenção. Você já reparou que os homens mais magnéticos não são os que olham muito, mas os que sabem quando e como olhar? Eles não fogem do contato visual, mas também não o transformam em desafio. Eles apenas estão ali, inteiros, presentes, com uma energia que diz: eu te vejo, mas eu também me vejo. Esse é o segredo da atração natural. Não olhar para conquistar o outro, mas para afirmar a própria presença. Porque quando você olha de forma consciente,
sem medo e sem urgência, o outro sente. O olhar não está pedindo nada. Ele está oferecendo uma experiência de presença. E o curioso é que isso desperta algo instintivo nas pessoas. A mulher sente que há força por trás daquele olhar. Não porque você quer algo dela, mas porque você já é algo em si. Quer treinar isso? Pratique o seguinte. Olhe-se no espelho por 60 segundos em silêncio, todos os dias, e mantenha o olhar fixo em seus próprios olhos, sem julgamento, sem desviar. No começo vai ser desconfortável, mas é assim que você treina o músculo da presença. Porque o homem que aprende a se encarar com verdade, aprende também a encarar o mundo sem medo. Comportamento 3. A calma que desarma e atrai. Há uma força silenciosa que poucos homens entendem, a calma autêntica. Não aquela calma ensaiada que tenta parecer controle, mas a serenidade que nasce de quem já se aceitou por inteiro. Quando um homem vive em constante reatividade, tudo o desequilibra. Uma mensagem não respondida, um olhar indiferente, uma provocação sutil e pronto, ele perde o centro. Mas quando há calma dentro, o mundo pode se agitar lá fora e nada o arranca do eixo. Essa tranquilidade é profundamente magnética, porque o inconsciente feminino percebe isso como maturidade emocional. E maturidade é uma das formas mais puras de desejo. Não o desejo carnal e impaciente, mas o desejo de estar perto, de entender, de se conectar. A calma mostra que você não está em busca de controle, e sim em estado de domínio. Enquanto o homem comum reage a tudo o que acontece, o homem calmo observa. Ele não precisa vencer uma discussão. Ele não precisa provar nada. Ele só precisa permanecer inteiro. E é nesse ponto que surge a verdadeira força. A força de quem não se desestabiliza diante do caos. Quer cultivar essa energia? Comece pela respiração. Simples assim. Da próxima vez que sentir ciúme, raiva ou frustração, pare por 3 segundos. Inspire fundo, expire lentamente e pergunte a si mesmo: isso é algo que realmente precisa da minha reação agora? O homem que aprende a respirar antes de responder, aprende também a dominar o campo invisível da energia emocional. E quando você domina isso, você se torna aquele homem raro que não se abala e por isso atrai. Comportamento 4. A vulnerabilidade segura. Durante muito tempo, ensinaram aos homens que demonstrar vulnerabilidade era sinal de fraqueza. Mas o que ninguém contou é que a verdadeira força nasce quando você não precisa mais esconder quem é. Ser vulnerável não é se abrir com qualquer pessoa. É ter a coragem de ser autêntico, mesmo sabendo que isso te expõe. É olhar para as próprias feridas sem vergonha e dizer: sim, eu já sofri. Mas isso não me define, me construiu. Mulheres percebem esse tipo de energia imediatamente, porque o homem que é emocionalmente disponível, sem se tornar dependente, transmite algo extremamente raro: segurança emocional com verdade humana. A vulnerabilidade segura é a ponte entre o masculino e o emocional equilibrado. Não é sobre contar seus traumas, mas sobre não ter medo de sentir. É poder admitir que algo te afeta, mas sem se perder nisso. Homens que reprimem suas emoções se tornam duros, cínicos, distantes. Homens que vivem nas emoções se tornam frágeis, impulsivos e carentes. Mas o homem que integra ambas as partes, razão e emoção, se torna inteiro. E o inteiro é irresistível. Porque ele não busca completude em ninguém. Ele oferece completude. Exercício mental. Pense em algo que você sente, mas costuma esconder. Medo, ciúme, insegurança, solidão. Ao invés de negar, sinta conscientemente. Observe a emoção, respire e diga mentalmente: isso faz parte de mim, mas não é quem eu sou. Essa simples prática transforma dor em consciência. E consciência é o que diferencia um homem comum de um homem que inspira. No fim das contas, o que mais atrai não é o homem sem medo, mas aquele que olha seus medos de frente e segue com dignidade. Comportamento 5.
O propósito silencioso que magnetiza. Existe um tipo de homem que não precisa impressionar. Ele não está competindo, não está tentando provar nada. E é justamente por isso que tudo nele chama a atenção. Ele carrega uma direção, mesmo quando está quieto. Há um brilho no olhar de quem sabe para onde está indo, mesmo que o caminho ainda não esteja claro para ninguém além dele. Esse é o homem guiado por propósito. E propósito não é um grande discurso sobre mudar o mundo. É algo mais íntimo. É o compromisso de se tornar melhor a cada dia, por ele mesmo, antes de ser por qualquer mulher. Quando você vive a vida com esse tipo de intenção, você naturalmente se torna magnético. Porque a energia de um homem que tem um porquê é estável, firme e silenciosamente poderosa. Ele não pede atenção, ele a atrai. E o segredo? Você não encontra propósito lá fora. Ele surge quando você começa a se escutar de verdade. Quando o silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser o lugar onde você se reconecta. No fundo, é esse silêncio que toda mulher sente. E é nele que nasce o verdadeiro desejo. Porque o homem em paz consigo mesmo desperta nas pessoas ao redor o desejo de estar perto dele. Não porque ele promete um amor, mas porque ele é presença. Esses 5 comportamentos não são técnicas para seduzir. São reflexos de um homem que aprendeu a dominar a si mesmo. A atração natural não vem do que você faz para ser desejado, mas do que você deixa de fazer quando começa a se respeitar. Você não precisa ser o mais bonito, o mais rico, o mais falante. Você só precisa ser inteiro. E o homem inteiro não implora por amor. Ele inspira amor. Agora, se dentro de você existe um desejo real de mudança, de deixar para trás a dependência emocional, os relacionamentos fracassados e essa sensação constante de estar sempre se perdendo em alguém, então você precisa conhecer algo que pode ser o início da sua virada, a metamorfose. A Metamorfose é uma coletânea com 10 e-books criados pela Ayla, feitos especialmente para homens e mulheres que decidiram dar um basta no sofrimento. Cada livro é um passo de reconstrução, para entender suas emoções, fortalecer sua autoestima e aprender a amar de forma consciente, sem se anular. O link está na descrição deste vídeo. Se você sente que chegou o momento de se transformar de verdade, comece por lá, porque a verdadeira atração começa quando você aprende a se escolher.